Atos 14, a partir do 8. Somente uma pessoa, somente os fracos e perdidos é que conseguem endeusar outro homem. Consegue fazer de outro homem um Deus, ou mesmo adorar aquele homem. E dar honrarias a um homem que é sujeito a cada um de nós, né? Você vê Paulo aqui dizendo, nós somos homens igual vocês, sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas paixões. Mas este é o mal deste século, sabe? É a adoração à personalidade, adoração a homens, adoração a pastores, adoração a padres, e assim vai. Porque as pessoas pensam que adorar é só uma imagenzinha, você pediu uma imagem, não. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus é um ídolo, é uma adoração. O jogador de futebol que as pessoas tanto dão honras e torce, chora e grita pelo jogador, aquilo é um Deus para ele. Aquilo é um Deus. O artista da novela é um Deus para muitas pessoas. Pastores hoje se tornaram deuses para muitas pessoas. Olha aquele caso daquele pastor que foi encontrado com o diácono da igreja, o pastor com outro homem. Pegaram o pastor com outro homem. Aí sabe o que aconteceu? O pastor decidiu sair da igreja. Disse, eu vou sair, vou me santificar e depois vou voltar. A igreja ficou aos prantos, chorando, que não queria que o pastor saísse. O pastor não foi nem encontrado com uma mulher, foi encontrado com outro homem. Mas a igreja chorou, se rasgou, se lamentou, gritou, que não queria que o pastor saísse. Olha a condição que chegou. Por isso fique com a palavra. Pastor está errado, não está de acordo com a palavra, não fique com ele não. Hoje se vive um momento assim, eu tenho 40 anos de ministério, eu tenho 50 anos de ministério, você não pode falar contra mim. Quer saber, você pode ter mil que você pode ter 100 anos de ministério. Se não tiver de acordo com essa palavra, meu amigo, está perdido. Está perdido. Você pode ter feito o que quiser na vida. Você pode ter feito grandes coisas na vida, mas se você não estiver de acordo com essa palavra, você está perdido. Então nós temos aqui o mesmo caso que aconteceu com Pedro e João, agora com o apóstolo Paulo. Eu estou aqui sufocado, peraí. Com o apóstolo Paulo. Um coxo de nascença sendo também curado, agora por Paulo. Pedro e João, nós falamos, o primeiro estudo que nós fizemos foi Pedro e João curando o coxo na Porta Formosa. Aí quando eles curaram o coxo, aí vem um problemão grande. Aqui o apóstolo Paulo, Jesus cura através dele um homem coxo de nascença também, agora vem um problemão grande. Isso que o William Branham disse, o maior problema de Deus hoje é encontrar um homem que seja simples, que seja humilde, que Deus faça alguma coisa através dele e ele permaneça humilde, mas quando acontece qualquer coisa, aconteceu uma cura, o cara já é tão grande, já se tornou aquele que é maior do que os outros e tal, aí Deus se afasta, porque um verdadeiro servo de Deus, ele só vai dar honra e glória a Jesus Cristo e mais ninguém. Só Jesus Cristo e mais ninguém. Então nós temos o apóstolo Pedro, no primeiro estudo que a gente falou, mais João. Chega diante da Porta Formosa, ali está um coxo de nascença, desde quando nasceu, não andava de jeito nenhum, era sempre carregado pelos outros. E eu falei sobre que a gente não tem que chegar ao momento de não ser mais carregado pelos outros, deixar Jesus endireitar a vida da gente, colocar de pé e andar. Jesus faz a pessoa andar, se tornar firme e andar, e não ser carregado por ninguém. Aí Pedro e João chegaram e disseram assim, olha para nós. Eles olharam. Ele olhou e disse, eu não tenho ouro nem prata,
mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem se pôs de salto, de pé. Pronto. Agora está firme. Jesus colocou ele de pé e agora ele está firme. Ele pode andar sozinho, ele pode se virar sozinho, porque Jesus faz com que a pessoa caminhe, ande, se vire, porque ele dá forças para isso. Não precisa ser mais carregado por ninguém, porque Jesus pôs ele de pé. Pronto, depois disso aí, o corpo se levanta. Agora a multidão começa a olhar para Pedro e João, como se eles, pelo próprio poder deles, fizeram aquilo. Foi eles. Esses homens são poderosos demais. E já queriam fazer uma adoração ao homem, tornar homens deuses. Gente, Deus se fez homem, mas nenhum homem vai se tornar Deus. Agora Deus pode nos tornar eterno, mas nenhum homem pode se tornar Deus. Mas Deus se fez homem. Por isso Jesus disse, não disse sois deuses, pegue a Bíblia e olhe. Não disse sois deuses aqueles a quem foi designada a palavra de Deus. Aquela palavra Deus está com D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo só tem um, é Jesus Cristo. Aqueles a quem foi designada a palavra de Deus, aqueles a quem o Logos, Jesus Cristo está nele, este homem é capaz de operar coisas divinas, porque a palavra, o Logos, Jesus Cristo está nele. Pois é, a palavra do Senhor veio a Isaías, o Logos veio a Isaías poderia falar. Palavra do Senhor veio a Isaías, o Logos veio a Isaías profetizava. Aquele que é o Logos, Jesus Cristo, o próprio Deus está nele, pode fazer grandes coisas. Mas quem faz é o homem? Não, é Deus. Deus se tornou homem, mas o homem jamais pode se tornar Deus. Jamais. Agora, Deus no homem pode operar grandes coisas, mas quem faz tudo é Deus. As pessoas têm que botar isso sempre na cabeça. Quem faz tudo é Deus. Cano nenhum traz... O cano só canaliza água, mas é água que mata a tua sede. Não é verdade? É a água que mata a sua sede, não é o cano. Cano nenhum mata a sede de ninguém. Cano só canaliza água. Então assim, você pode ser um canalizador da palavra de Deus, de Cristo, mas quem faz a obra é Cristo. Quem mata a sede, quem sacia é Cristo. Então, veio o problema. Mas aí Pedro vem, como um homem de Deus, vai e diz, vocês estão pensando que foi pelo nosso próprio poder que nós fizemos isto? Este homem está de pé, agora, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome é poderoso para colocar qualquer pessoa de pé. Aí andamos mais um pouquinho. Aquilo era um judeu. Agora andamos para um gentil. Cornélio, falamos domingo passado sobre Cornélio. Um homem temente a Deus, que dava esmola, orava, mas mesmo assim não era salvo. Precisava ainda que um anjo, um espírito ministrador viesse até ele. Eu estou só recapitulando para vocês entenderem. Viesse até ele e dissesse, Cornélio, tuas orações e tuas esmolas chegaram até Deus. Não tuas orações e tuas esmolas te salvaram. Jamais isto vai salvar. Salvação é pelo sangue de Cristo. Tem que ter um novo nascimento. O profeta disse. Então inventaram uma tal da salvação que eu falei do copo d'água. Não tem nada a ver com isso. Ó. Está vendo aqui? Ó. O que falta nas pessoas é ler. Essa mensagem aqui. Ó. Operação do Espírito Santo. A partir do parágrafo 48. O profeta William Branham estava conversando com um médico. Eu estava conversando com um doutor, um médico. E ele contou para mim que teve uma ideia. Olha, teve uma ideia. O William Branham disse, eu posso perguntar? Ele disse, o doutor disse,
Eu creio que se um homem seguir a regra áurea, ele será salvo. A regra áurea é aquela da Bíblia: fazei pelos outros aquilo que querem que faça por você. Isso é chamada regra áurea, a regra de ouro. Tudo que você quer que os outros façam por você, faça pelas pessoas. Fazei pelos outros aquilo que querem que faça por você. Isso é a regra áurea. Aí o doutor disse: se um homem praticar isto, ele é salvo. Aí o irmão Breno disse: não é não. Não é não. Aí o doutor disse, o médico disse: o juiz é Deus. Aí o irmão Breno disse: eu sei que o juiz é Deus. Mas só que Deus disse em sua palavra que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Está aqui. Só que Deus disse em sua palavra, no parágrafo 49, que se um homem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. O irmão Breno disse: eu estou citando a palavra. A não ser que o homem nasça, não pode entrar no reino de Deus. Estou apenas citando a palavra. E sustentei: se a regra de ouro, a regra áurea, funcionasse, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz. Está aqui o profeta dizendo isso. Se essa regra funcionasse, não precisava Cristo ter vindo. Só precisava fazer pelos outros aquilo que querem que faça por você. Pronto, era o bastante. Mas as pessoas não lêem mensagem, não lêem Bíblia. Você já viu o profeta ficar contra a Bíblia? Precisa se ler com o espírito da revelação, da palavra. Porque ler Bíblia só por ler Bíblia, tem que pedir a Deus a revelação. Ó Deus, fala comigo através dessa palavra. Me mostre aqui, Senhor. Aí então Cornélio foi mandar chamar Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro. Aí Pedro vai lá e diz: levanta-te, porque eu sou homem. Olha o que Paulo diz aqui: nós somos homens igual a vocês, comedor de feijão, de arroz ou de angu, qualquer um, é igual. Precisa de Cristo do mesmo jeito. Então Pedro diz: levanta-te. O que tu quer? Se prostrar diante de um homem? Já viu o homem ter poder para dar nada a ninguém? Já viu o homem poder dar nada a ninguém? O homem só é um canal para poder levar a palavra. Eu estou aqui como canal de Deus só para levar a palavra. Mas eu não posso dar nada para vocês. Quem pode dar é Cristo. É Cristo que pode dar salvação, libertação, cura, transformação. É Cristo. E o verdadeiro homem de Deus vai apontar para Cristo, a apontar somente para Ele, dizer: ó, é Ele, é Ele, é Ele. Por isso João Batista disse: olha, eu sou só o amigo do noivo, e essa alegria já se cumpriu em mim. É Ele que vocês têm que seguir. Se apontava o dedo indicador e dizia: Ele, ó, Ele. Esse aí batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu só batizo com água para arrependimento, mas Ele vem, Ele, com a pá que tem na mão, Ele vai separar o trigo da palha. É Ele que faz as coisas, é Ele que vai fazer. Se eu sou um amigo, eu só precursei a vinda dEle, mas essa alegria já se cumpriu em mim, eu vou sair de cena. É Ele. Tem que sempre apontar para Cristo, Ele, Ele, Ele. Então Paulo, nas suas viagens missionárias agora, é quase a mesma coisa. Só que aqui nós temos um pagão, um adorador de Júpiter e Mercúrio. Deuses pagãos, deuses falsos que havia ali. Pedro cura um judeu. Cornélio já era um homem gentil, mas que adotou a crença dos judeus, fazia aquelas coisas boas. Mas agora nós temos um pagão, adorador de deuses falsos. Por isso que diz assim, ó, a
cura não depende de onde a pessoa está, não. Depende da fé. Por isso que isso foi uma das coisas mais tremendas que o profeta William Branham ensinou. A cura depende somente da fé. Estava um pagão aqui, adorador de Júpiter e de Mercúrio. Foi curado. Mas você está falando de um homem que adquiriu uma doença, não. Você está falando de um homem que nasceu com a doença. Só quem cura, quem vem de nascença, é Cristo. Por isso o ceguinho disse assim: desde quando se ouviu o tempo, nunca se ouviu falar que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Nunca se tem ouvido falar que abriu. Os fariseus dizem: dá glória a Deus que esse homem é pecador. Ele disse: se é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Aí o ceguinho disse: vocês estudam as escrituras todo o tempo e não sabem que desde quando se ouve o mundo, nunca se ouviu falar que alguém abriu os olhos de um cego. Os fariseus se irritaram: tu é nascido todo em pecado e tem ousadia nos ensinar. Ele ensinou para os fariseus que todo dia estava com a lei, com a Torá na mão e não sabia disso. E um homem que foi liberto naquele momento sabia. Deus deu a revelação para ele. É esse bando de fariseu que está aí, se achando tal, não. São pessoas simples, humildes, que adoram a Deus, que crê nele, que vão chegar lá. São essas pessoas que vão chegar lá. Aí vamos lá. Aí Paulo chega, nas suas viagens missionárias, porque Paulo era assim. Ele saía, fazia suas viagens missionárias, e aí ele chegava a uma cidade. E ele ganhava uma pessoa. Pronto, ele preparava aquela pessoa, gastava tempo com aquela pessoa e deixava ali. E pronto. Quando ele voltava depois visitando, ali já tinha várias pessoas. Porque aquela pessoa se encheu do Espírito Santo e foi ensinada por Paulo, e ali pronto, ela fica ensinando aquela palavra, testemunhando daquilo e alcança mais. O que aconteceu? O que aconteceu? A igreja de Filipos, como é que ela começou? Pelo carcereiro de Filipos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele foi batizado, ele e todos da sua casa. Pronto, ali começou-se uma igreja. Por aquele homem cheio de fé, que alcançou a salvação, que alcançou a graça, alcançou a misericórdia. Pronto. Não, acho que Paulo disse assim: não, eu vou ficar vindo aqui de 2 em 2 meses. Como esses aí fazem? Não, aí na mensagem é diferente. Aí eles vêm de 2 em 2 meses, pega só os dízimos, faz um culto, pega só os dízimos e vai embora. Ora, onde é que existe isto? Tem obreiros que faz muito mais do que pastor. Nós convivemos 8 anos com um aqui que não fazia nada. Vinha só dar a ceia e levar os dízimos. Tem outros aí que chega e só vai de 2 em 2 meses. Pega os dízimos, dá a ceia, pega os dízimos, vai embora, só volta lá com 2 meses depois. Já viu pastor ser isso? Pastor, palavra pastor, é pastorear. Quem pastoreia, pastoreia todos os dias. Estão entendendo? Aí vem 30 dias, 60 dias, só para buscar os dízimos. Não, e ali tem um obreiro preparado. Não, esse campo aqui é meu, parece um bando de leão que quer demarcar território. Isso aqui é meu. Não, o apóstolo Paulo não ensinou assim. A Bíblia não ensina assim. Se você ler esse capítulo 14, você vai ver que mais à frente dizem: eleitos anciões em cada igreja. Ancião era aquele homem mais velho espiritualmente, que agora se tornou o pastor daquela igreja. Eleito pela igreja para ser o pastor. Não é colocado por outro, nem mandado por outro, não. Porque isso não é Bíblia. Então observe só. Então ele ia lá e ganhava uma alma. E aquilo seguia. Mas é porque aquilo segue. Porque aquela alma é cheia do Espírito Santo.
Então prossegue. Por isso que Billy Graham ia a uma cidade, ganhava não sei quantas mil pessoas, 30 mil. Quando voltava lá não tinha nem 30, porque as pessoas não recebiam o Espírito Santo. As pessoas só eram convencidas de algo, mas não recebia Deus realmente. E aí não permanecia. O segredo da vitória, sabe o que é? É receber Deus. Porque é Cristo que faz você andar. É Cristo que faz você se pôr de pé. É Cristo que faz você prosseguir avante. Este é o segredo. Então observe só. Aí Paulo chega lá em Listra, e um certo homem coxo, desde o ventre da mãe, estava vendo Paulo falar. Observe, mas aquele homem era um pagão, adorador de Júpiter e de Mercúrio. Mas só que ele começou a ouvir Paulo falar. Aí o que ocorre? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Como é que se adquire fé? Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus está dizendo aqui que um homem coxo, pagão, adorador de Júpiter e Mercúrio, foi curado. Então também eu posso ser curado também. Estou dizendo? Então eu estou ouvindo isso aqui. Eu não estou ouvindo isso aqui? Então eu quero adquirir fé que se isso aqui aconteceu, se não, isto aqui aconteceu com um pagão, pode acontecer comigo também. Então ele chegou a ouvir Paulo falar. Aí Paulo olhou para ele, fitando nos seus olhos, fixando nos seus olhos. Olha que Pedro também disse assim: olha para nós, olha, fixa aqui. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a fé no nome que pode te levantar. Aí Paulo, fixando os olhos também nele, olha para mim também, e disse em voz alta, vendo que ele tinha fé para ser curado. Aqui está, sabe, o antídoto e a resposta para qualquer coisa. Ter fé. Paulo olhou e disse, vendo que ele tinha fé para ser curado, gritou em voz alta. Ele gritou, não disse que Pedro gritou, mas Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Do mesmo jeito que o coxo lá de Pedro também saltou e pulou. Saltou e agora estava de pé. Toda a vida rastejando, toda a vida sendo carregado pelos outros, toda a vida esmolando, mas agora saltou, agora está firme, de pé. Mas quem colocou ele de pé? A fé. É o segredo para a vitória. É a fé. Você nunca vai ver Jesus dizendo assim, eu te curei. Não. Jesus diz assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quer alguém achar um trecho na Bíblia dizendo, Jesus dizendo assim, eu te curei? Não. O centurião que estava com o criado coisado, vá. Seu criado está curado, por causa da fé dele. Vá. A mulher que veio atrás da filha endemoniada, a Sírio-Fenícia, mulher, grande é a tua fé, vá que ela está curada. Jesus não diz assim, eu te curei, não. Ele diz assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, porque tudo é possível àquele que crê. Estão entendendo? Então nós estamos ouvindo isso aqui, nós estamos ouvindo? A fé vem pelo ouvir. Nós trazemos isso à lembrança. Se estivermos com enfermidade, lembrar que se um homem pagão, adorador de deuses falsos, foi curado pela fé, eu também posso ser curado.
Por quê? Aí vem o grande princípio que o irmão Brando ensinou. Porque a fé já garante a cura. Por quê? O irmão Brando fez a ilustração dos 25 centavos, né? Ele diz, 25 centavos não é o pão, mas dá para comprar o pão naquela época. Hoje um pão é quanto? 50 centavos, né? Então se eu tiver 50 centavos comigo aqui, eu estou com 50 centavos aqui comigo, por exemplo. Eu posso dizer que tem um pão? Tenho. Mas o irmão Brando diz, estes 50 centavos, lá ele ilustrou com 25 centavos, ele diz, esses 50 centavos não é o pão, mas compra o pão. Aí ele diz, estes 50 centavos é a tua fé. Então eu com 50 centavos no bolso, eu posso dizer assim, o pão não está comigo, mas eu posso comprar o pão. Eu tenho dinheiro para comprar o pão, então eu posso adquirir o pão. Então a fé é o seguinte, quando você tem fé, quando se tem fé, você já pode garantir que é seu. Amém. Só falta você ir. Aonde é que eu vou para comprar o pão? Na padaria. Só falta eu ir até quem pode me dar. Quem é que pode me dar? Cristo. Amém. Eu não tenho os 50 centavos? A fé? Então eu vou até Ele. Então Ele me dá. Então a cura é minha. Porque a cura só depende de uma coisa, da fé. Não depende do lugar, não depende da religião, não depende de onde está. É porque se criaram um negócio, é porque para ser curado tem que ser um cristão. Não, o irmão Brana veio e ensinou a revelação. Para ser curado, você não tem que ser um cristão. Qualquer pessoa pode ser curada, depende só da fé. Agora, para se manter curado, você tem que ser um cristão. Você tem que manter a fé para se manter curado. Estão entendendo? Mas para ser curado, não precisa ser, só precisa ter fé. Aí o irmão Brando ensinou assim, ele disse assim, fé é uma substância. E quando ele pregou isso aí, ele disse, fé é uma substância que te dá direito de propriedade legal. Então assim, se eu tivesse 50 mil reais no bolso e tem uma terra ali para vender por 50 mil, os 50 mil já me garante a terra, garante o direito daquela propriedade. Estão entendendo? Os 50 mil garante o dinheiro, a propriedade. Então a fé que tem em mim garante eu adquirir qualquer coisa. É o direito de propriedade legal, de forma legal. Não é de forma ilegal, não. Ilegal é os grileiros que se apossam do que não é seu. Não, isso aí quem faz é Satanás. Mas é o direito de propriedade legal. Então eu posso adquirir. Eu tenho aqui, os 50 mil é minha fé, só um exemplo. Então eu posso adquirir a propriedade. Então quando ele pregou aqui, amém, vocês aí? Quando ele pregou a mensagem assim, fé é a nossa vitória, no parágrafo 59 ele disse assim, fé é a vitória sobre a morte, fé é a vitória sobre o pecado, fé é a vitória sobre a doença, fé é a vitória sobre as preocupações, fé é a vitória sobre as frustrações, fé é a vitória sobre o mundo. Então ele disse, tudo depende de quê? Da fé. O que fez o homem adquirir? Tendo fé para ser curado. Bom, ele tinha fé para ser curado. Você tem que ter fé para ser curado, tem que ter fé para ser salvo, tem que ter fé para sair de um problema, tem que ter fé para sair de uma frustração, e assim vai. Aí, o irmão Brando diz, Deus dá fé conforme a necessidade que você está. Qual é a necessidade que eu estou aqui agora? De cura de uma doença, Deus te dá fé. Qual é a necessidade? De sair de um problema? Então você vai ter fé para sair do problema. Qual é a necessidade? Fé para sair de uma frustração? Então você vai ter fé para sair da frustração. O que era que esse homem tinha necessidade? De sair daquela condição de coxo que veio desde o nascimento. Então era a necessidade dele. Então ele tinha fé para ser curado. Então ele se pôs de pé, de salto. Agora podia andar sozinho e ninguém mais iria carregar ele, porque agora ele estava firme. É isso que Cristo quer fazer na vida das pessoas. Então
Então, quando ele foi curado, aí o problema começou. Mais um problemão agora. É porque assim, parece que assim, Deus faz o benefício, aí o problema chega. Mas que problema chega? Qual é o problema? De não glorificar a quem fez o benefício. Deus faz o benefício. Foi Deus que fez? Não foi? Curou o homem? Foi. Agora vem o problema. Aquele que faz o benefício não ser reconhecido como quem fez. Eita, coisa triste. Isso até no dia a dia atual é triste. Você faz algo para alguém e você não é reconhecido que fez. Outro recebe a glória no seu lugar. Isso é a coisa mais triste que existe no mundo. Você chora. Diga se não chora. Você fazer um benefício por alguém e aquela pessoa agradecer a outro, é complicado. Então Deus vem, levanta o homem, cura. Aí a multidão cede glorificar ao Deus eterno. Não. Agora vou olhar para dois homens sujeitos às mesmas fraquezas como eles e tentar adorá-lo, gente. Olha só, trazer bois para sacrificar. Eles adoravam derramando sangue de animal, degolar o animal e trazer grinalda. Grinalda é coroa de honra e sabedoria, gente. Honra e sabedoria para dois homens da terra. Quem é um verdadeiro servo de Deus jamais quer honra e sabedoria. Ele atribui tudo a Cristo. Aí Paulo entra no meio. Rasga as vestes. Sabe o que é rasgar as vestes? Rasga e mostra o corpo. Sou de carne e osso como vocês também, ó. Somos homens também, sujeitos às mesmas fraquezas, às vaidades. Vão adorar isso aqui? Ou fraqueza no ser humano. Adorar outro homem. Rasga as vestes. Não tem nada de divino na gente. Nós somos homens. Quem fez foi o Eterno. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Rasga as vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Ele lembra daquele que era carregado na paviola lá, não andou lá, e dando a mão para ele. E o povo carregando ele. Dá mensagem, o povo carregando ele. E achando aquilo o máximo. E tem gente defendendo um negócio daquele. Você acha que um verdadeiro servo de Deus queria isto? William Branham foi profeta, mas ele nunca quis nada disto. Nenhuma honra em favor dele. Porque a honra era dada a Cristo. Aí, senhores, por que fazer estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Olha, viemos aqui para vocês dar glória e sabedoria e honra para a gente não, mas para anunciar aquele que merece honra, glória e sabedoria. Verdadeiros servos de Deus é assim. Só aponta para Ele. Para Cristo. Aí disse: o qual deixou as nações andar no seu próprio caminho, mas mesmo assim deixou o testemunho, dando chuva do céu, dando colheitas abundantes. E ainda dizendo isto, foi com dificuldade que impediram as multidões de sacrificar em favor de Paulo e Barnabé. Olha, quem somos nós para vocês sacrificar em favor de dois homens sujeitos às mesmas paixões? Não, gente. Mas os filhos de Deus na terra, eles sabem que
Só Cristo, só Cristo, só Cristo e mais nada. Mas hoje você tem, é o tempo do culto à personalidade. Toda pessoa hoje se torna uma personalidade. Sabe? Fazer qualquer gingado na internet já se tornou famoso. Qualquer coisa que faça na internet já se tornou famoso. Esse é o mal, é porque é a última era. Esta é a era do escárnio, da ridicularização, da zombaria, do ateísmo, do engano. É porque é a última. Satanás está com toda a fúria porque vai terminar. E como vai terminar? Então vai acelerar o que não presta. O que não presta vai acelerar. Mas os verdadeiros filhos de Deus carregam uma coisa. Só Cristo, só Cristo, só Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Somos homens, por mais grande que seja um homem aqui na terra, ele tem que saber que ele é homem. E Jesus disse: a carne é fraca. Somos homens. Só teve um que vestiu uma carne, uma pele humana e nunca pecou. Foi Cristo. O restante são tudo pecador. E o dever da gente é anunciar o que Paulo diz. Queremos anunciar a vocês o Deus vivo. Para vocês se converter desta vida vaidosa, dessas paixões mundanas, desta idolatria. Se converter ao Deus vivo. Que sabe todas as coisas e fez todas as coisas. Só a Ele a honra e a glória. Então é isso aqui. O meu conteúdo é pequeno, mas é de qualidade. Não adianta ser um conteúdo grande e não ter qualidade, né? Melhor ser pequeno e ter qualidade. Vamos ficar de pé. Glórias ao Senhor. Pai, nós rendemos graças a Ti, porque ouvimos aqui coisas gloriosas. E como a fé vem pelo ouvir, ao ouvir isso aqui nós devemos sempre lembrar de que um pagão foi curado pela fé. E a fé me dá direito de adquirir aquilo que eu necessito. E que o Senhor nos ajude a lembrar disto. Quando estivermos passando problemas, enfermidades, frustrações, nós lembrarmos que a fé me dá direito a sair daquela condição. Então que o Senhor ajude a cada um de nós a compreender estas coisas, que só o Senhor pode nos revelar, só o Senhor pode fazer. Então que nos momentos que nós estivermos necessitados, que o Senhor produza fé em nossos corações para adquirir aquilo que necessitamos. Ajude, Pai. Ajude. Abençoe cada um. Fortaleça cada um. Guie cada um e dirija os passos de cada um. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós possamos apontar sempre para Ti como aquele que resolve qualquer problema, que resolve qualquer situação. Então entregamos tudo em Tuas mãos. Abençoe cada um e nos dê uma noite tranquila. E onde houver um cristão verdadeiro, que o Senhor o ajude, que o Senhor o conforte, que o Senhor o console, que o Senhor o guie em toda a verdade. Se houver um amanhã, que o Senhor
esteja conosco e tua presença esteja conosco. Que o Senhor esteja nos guardando e nos protegendo contra todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.